Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, você é abençoado e abençoada do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Eita, tá quente esse, ô glória! Café com Deus, gente, é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Você que se inscreveu no nosso canal, estou orando por você, eu tenho um compromisso de oração com a sua vida. Você que curte, você que compartilha, você que dá um joinha para nós aí, é muito importante, fazendo comentário, o YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas. Mas se inscreve lá, eu estou precisando, me ajuda aí, amém? A gente precisa de inscritos no canal. Você que não se inscreveu, é só clicar nas letrinhas azuis, que é um linkzinho, vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, é automático, e vai no sininho também para receber todos os dias uma notificação, ou seja, o Café com Deus, ok? Vamos lá. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós estamos estudando um pouquinho o livro de Coríntios. Paulo escrevendo a esta cidade de Corinto, precisamente a igreja do Senhor estabelecida, lá fundada pelo apóstolo Paulo, numa viagem, na segunda viagem missionária que ele fez ao mundo todo, 3 viagens missionárias. Então na sua segunda viagem, ele vai lá na Grécia, nessa cidade de Corinto, uma cidade banhada pelo mar, de uma importância relevante, muito grande, porque ali tinha um porto, que era o meio de transporte mais usado, mais rápido, né? E ali tinha um povo que se converteu e ele fundou a igreja ali, escrevendo depois a ela, preocupado com as notícias que ele soube, sabendo que os irmãos, alguns estavam firmes na fé, mas que estava havendo divisões ali. Nós aprendemos sobre isso no café passado. Agora no capítulo 2, Paulo vai trazer aqui orientações acerca do homem espiritual. Então é muito importante o que vamos ler aqui, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número, 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que tem gente que fica intrigado, né? Porque não entende. São coisas espirituais. Então Paulo está preocupado com a igreja. Agora ele vai falar sobre a sabedoria dele, de Paulo, da onde procede. Ele explica que procede do Espírito de Deus. Ele podia ir com eloquência, pregar para eles, podia ir com sabedoria humana, mas ele escolheu ir com o poder de Deus, com palavras simples, mas demonstração de poder de Deus. Então ele trata desse assunto aqui, em todo o capítulo 2. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e a este crucificado. É a mensagem do Evangelho, é uma mensagem simples, é Jesus crucificado. Ah, mas um Jesus crucificado, um Filho de Deus crucificado, não é derrota, pastor? Não, porque é a nossa vitória. Se Jesus não morresse na cruz, não derramasse o seu sangue, nós não seríamos perdoados dos nossos pecados. Muita gente não entende isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, eles representavam toda a raça humana. Não me diga você, sendo homem, se fosse eu não pecaria. Deus tinha feito você pela sabedoria dele. Ele não tinha colocado lá o nome de Adão, ele tinha colocado o seu nome. Não é verdade? Me ajuda aí, gente. Se fosse mulher, a mesma coisa. Não, eu no lugar de Eva não teria pecado, né? Eva é culpada disso tudo, porque cedeu à tentação. Não adianta, se fosse você, você cederia também. Se você não cedesse, Deus tinha feito você e não Eva. O nome dela não se chamaria Eva. Tá entendendo, gente?
representava toda a raça humana. E a ciência comprova que a mente de Adão e Eva, hoje, o QI mais elevado, a competência maior mental, não chega a 3% da mente deles. Olha só, então se eles com 97% a mais do mais intelectual de hoje, caíram, nós não cairíamos. Ô gente, pelo amor de Deus, não é verdade? Então, não vamos arrumar um Cristo para crucificar, né, no lugar de nós. Nós é que deveríamos ser crucificados, mas aprove ao Senhor, graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão para os nossos pecados. Então toda a raça humana carregou o DNA do pecado. Uma criança nasce já em pecado por causa do pecado natural, da natureza que nós somos, de Adão e Eva. Então ela precisa também do sangue de Jesus para purificar a sua vida. Ah, mas uma criança não é inocente, pastor? Ela vamos pôr assim, né, no seu raciocínio, mas ela está com o DNA do pecado. O próprio Davi disse, em pecado me gerou minha mãe. Então, não tem jeito. É preciso sim, não tem como fugir disso. É preciso reconhecer que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar os nossos pecados. Então uma criança, quando ela morre, mesmo inocente, ela não é condenada. Por quê? Porque Jesus morreu por ela. E você que tem a razão, a consciência, precisa reconhecer isso e aceitar Jesus no seu coração. Aí tem gente, balela, porque não discerne as coisas espirituais. Meu Deus, as coisas espirituais é para quem é espiritual. Por isso que a pessoa não consegue compreender o Evangelho. Paulo está dizendo, é loucura para os que perecem, para os que se perdem. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, jazigo perpétuo, é morte, sepultamento, está morrendo na mão do diabo. O mundo, por isso que o mundo, ele está sendo condenado. O mundo que não é o mundo natureza, é o mundo global, não é o mundo global, o mundo de universo, da Terra, dos planetas, é o mundo populacional. A população foi contaminada, como eu acabei de dizer, lá em Adão e Eva, e é preciso de perdão. E só o sangue de Jesus pode perdoar, pagar os nossos pecados. A dívida que nós temos com o Pai, o Filho pagou por nós derramando o seu sangue. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado sobre a cruz. Não tem como fugir da cruz. A cruz é o símbolo de graça hoje, era de maldição. Mas um inocente, puro, santo, morreu nela. O Filho de Deus morreu nela para perdoar os nossos pecados. Então é isso. Aí a pessoa, por exemplo, essa festa da carne, pastor, na carnalidade, porque a pessoa é carnal, ela não discerne o que é espiritual. Tem gente que às vezes estava caminhando na igreja, mas ainda não tinha se convertido, ainda não tinha discernido o que é espiritual, e ele cede àquela tentação e cai na gandaia, cai no mundo, cai nos prazeres do mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo passa e os seus prazeres, aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Aleluia! Então, quer permanecer para sempre? Vamos lá, é permanecer no Senhor, é acatar a sua voz, a sua palavra que é pregada, o Evangelho. Se faz ouvir pela pregação, a voz de Deus se faz ouvir pela pregação do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, quer dizer, nada além do que a cruz que eu fui ter com vocês pregando, o Evangelho da cruz, um Evangelho simples, para quem se rende o coração com humildade para receber a palavra, o Espírito Santo entra nele para convencê-lo, e ele então passa a entender. Mas a pessoa orgulhosa, a pessoa que acha que sabe tudo, não, meu conceito está formado, ninguém me engana, ninguém me vira, é um pobre coitado. Os doutores da época, os mestres da época, os líderes da época, os governantes da época, olha que a Grécia comandou o mundo antes de Jesus chegar, mas a sua influência era grande em Roma. Roma só dominou a Grécia porque a Grécia pensou muito, mas não agiu. Roma usou o poder bélico, armamentos. Então, eles tornaram livre, dominaram os outros porque tinha armamento, né? Eu falo, igual lá na Ucrânia, por que a Rússia se meteu com a Ucrânia? Porque não tem uma bomba atômica.
Se tivesse bomba atômica lá, não se metia com eles. Essa é a grande realidade, né? Não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Eu estou dizendo o seguinte, igual Israel, pequenininho, ninguém se mete com eles, porque hoje eles têm bomba atômica, tem um monte de bomba atômica. Pode ter aquelas guerrilhazinhas, ataque de um lado do outro, por cima do muro, ataca um, machuca, toma fogo de volta. É só isso. Mas não entram os inimigos que estão ao redor, as pessoas às vezes querendo destruir aquela nação, não conseguem. Por quê? Eles estão fortalecidos com poder de bomba, né? Então, contra a força não há resistência. É isso que os poderosos não entendiam. Deus é o poder maior. Por isso que eles não conseguiu compreender. Roma dominou a Grécia, né? Mas influenciada ainda por sua cultura, a cultura grega. Jesus veio no meio disso e os intelectuais não perceberam que ele era o Filho de Deus. E toda a Escritura apontava para isso. É fácil, é só começar a estudar a Escritura e você vai ver que isso é real. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo e o mais adquirido no mundo. E já foi queimado, destruído, enterrado, rasgado, picotado, tudo já fizeram com as Escrituras e não acabou, porque é um Deus que está sobre esta Escritura. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então sempre vai ter Escritura, para você não ter desculpa. Quando eu estou aqui falando sobre o café com Deus, trazendo o ensino para você, amanhã você não terá desculpa, mesmo que você critique, mas você está recebendo a palavra. É fácil, quer saber se é verdade? Consulta, consulta. A Bíblia já foi o livro mais bisbilhotado do mundo, mais pesquisado do mundo, para tentar descredibilizá-la, mas ela continua tendo crédito. O que ela fala lá atrás, cumpre aqui na frente. Antes de Ciro existir, né, lá quando os medos e persas dominaram o mundo, antes, 300 anos antes, Deus falou que ele viria como libertador e fala o nome dele, usando profeta para falar. Usou o profeta Jeremias, o profeta Isaías e assim por diante. Então, amado, cumpre essas escrituras e é provado isso cientificamente. Então não tem desculpa, é a palavra de Deus. Queira acreditar, não queira, aí é problema seu, não é meu. Eu estou fazendo a minha parte, que é levar a palavra para você. O nosso Deus, ele diz nas escrituras, se eu não avisar aquele que vai para a condenação, que ele está indo para a condenação, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa a mim. Mas se eu o adverti-lo e ele for, aí o problema é dele, certo? Está escrito lá. Então eu preciso advertir para que o sangue, ele não seja cobrado das minhas mãos. O sangue da condenação daquela pessoa. Deus está sendo longânimo, avisando, usando profeta, pregações, avivamento no mundo. Enquanto o mundo, e sinais estão acontecendo, terremotos, né? Encosta caindo, coisas terríveis estão acontecendo no mundo, enchentes, o mar entrando para dentro da terra, destruindo casas, e tantas coisas acontecendo, aquecimento global, tantos sinais nos céus e na terra estão sendo avisados, e as escrituras estão sendo pregadas, o avivamento está acontecendo, Deus está operando maravilhas nesse mundo. Quer acreditar? Acredite. Se não quer, eu digo a mesma coisa, o problema é seu, meu amigo. Ninguém vai carregar esse problema que você está carregando quando você não quer crer. E a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Está escrito lá que você existe. Deus já tinha profetizado acerca de você, que é cético, que é incrédulo, né? Que debocha. A verdade é essa. Mas eu amo você e o Senhor te ama também. Está te dando tempo, oportunidade para que você se converta. O Evangelho da Cruz é uma coisa tão simples, é aceitar o sacrifício do Filho de Deus que esvaziou-se da sua glória, veio à terra, tomou forma humana porque provou que nos ama, é amor, isso é amor de Deus. Deus, o Jesus que curou, Jesus que ressuscitou pessoas, o Jesus que fez maravilhas, Jesus que o céu trovejou, Jesus que a terra se abriu, Jesus que terremoto no dia da sua morte ocorreu e até mortos saíram, o véu do templo se rasgou e tantas coisas, pedras se romperam, racharam o meio, estupiram.